Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conta. Eu sou a Mariana Nicole e hoje a minha convidada é uma mãe atípica, uma verdadeira guerreira que luta incansavelmente pela inclusão do seu filho Vitor, que é autista. Ela enfrenta desafios para garantir que ele tenha todos os direitos que lhe são devidos. Vamos conversar também sobre a Semana da Deficiência Múltipla e Intelectual. Josi, muito obrigada por Eu que você agradeço. compartilhar sua história de luta, sua com o Vitor, né, que é um filho maravilhoso, e eu estou muito ansiosa para escutar a sua história. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro tanto. Obrigada. Também te admiro demais. Você é muito guerreira. Obrigada. Josi, me conta sobre a sua história com o Vitor, quando que você descobriu o diagnóstico dele, toda essa jornada que você Então, tem. Mari, mãe já tem um sexto sentido, né? Quando eu amamentava o Vitor, eu olhava para ele assim no meu colo e eu pensava, ele tem um olhar diferente. Ainda mais que eu já tinha um outro filho e eu tinha referência, né, de ser mãe. E aí a gente começou a procurar médicos, ele ainda novinho. Eu lembro que o Vitor, sabe aquelas fases de idade que a criança vai passando, que é engatinhar, Uhum. sentar. O Vitor não acompanhou essas idades. E você já teve também um filho anterior, então você viu que já tinha alguma diferença. Sim, eu sempre comparava os dois. Os dois. Isso. Então, o Vitor não engatinhou na idade certa, ele não andou no tempo certo. E o que mais me preocupou foi que ele não falou na idade certa, né? Que a Ele criança demorou a falar. demorou muito a falar. E a gente foi ao geneticista, fez uns exames, né, para ver se poderia ser alguma síndrome. A gente foi ao neurologista, foi ao fono para fazer o teste da orelhinha para ver se era alguma deficiência auditiva e estava tudo certo. E eu lembro que na época, Mariana, o diagnóstico era difícil porque não se falava tanto em autismo. Eu também não conhecia muito sobre o assunto. Eu lembro de escutar algumas vezes, né, o Marcos Mion, que é uma Por causa do referência filho, por né? causa do Ele também é Romeu. um exemplo, Sim, né? e o diagnóstico veio aos 3 anos e 10 meses. Durante esse tempo, assim, a gente correu atrás, mas não tinha nenhum diagnóstico fechado, porque os médicos falavam assim: ah, mas é difícil a gente dar um diagnóstico, porque depois a gente fala que é e se não for, E não for. sabe? Então, foi aos 3 anos e 10 meses, e foi como se tivesse aberto um buraco no chão e eu tivesse caído, porque por mais que eu sentisse que ele era diferente, a gente quer ter um filho normal, sabe? A gente quer ter um filho perfeito. O Vitor é perfeito para mim no jeito dele, Sim. sabe? Eu amo ele mais que tudo, eu amo meus filhos, mas é difícil. É. É difícil porque são muitos obstáculos. A gente enfrenta muitas barreiras todos os dias. Para começar, já te passa uma lista. É escola, é fono, é terapeuta ocupacional, é fisioterapeuta, é psicólogo. E aí, se você tem um plano de saúde, você consegue ser atendido 20 minutos. Mas se você não tem um plano de saúde, como que você vai arcar com esses tratamentos? Muito caros. Muito caro. E foi numa época que eu tinha vindo morar aqui em Abaeté, por causa do meu filho mais novo, que queria ter amigos. A gente morava em Belo Horizonte, mas aqui para ele era tudo, porque aqui ele jogava, né, futebol, participava. E a sua família, a família do Ivan também é toda daqui, né? Então Todo você tem mundo um vínculo daqui, maior aqui, né? sim. E aí não tinha essas terapias aqui. A Era tudo gente, novo. tudo muito novo, a gente tinha que ir uma vez por semana para Belo Horizonte e tentar fazer o máximo possível das terapias lá no dia. Mas isso é cansativo. Muito. E caro. E caro. E muito caro, né? Josi, você enfrentou vários desafios, né?
Sim. Quais foram os desafios maiores que você enfrentou para ter a inclusão do Vitor na escola, na vida social? Sim, muitos desafios, Mari. Eu acho que o primeiro é relacionado às terapias, porque o médico já, como eu falei, coloca uma lista que você tem que seguir para ter acesso a essas terapias e, infelizmente, aqui na época não tinha os profissionais capacitados. Depois, eu acho assim que um desafio grande também foi na escola. Eu lembro que o Vitor estava numa rede particular. Antes, na verdade, de colocá-lo, né, em uma escola, ele fez teste em outra e ele não foi aceito nessa escola. Foi outro momento também que eu perdi o chão, mas eu não entendia nada sobre o assunto, eu não entendia nada sobre as leis, que garantem os Aí você não direitos. conseguia argumentar em nenhuma parte, Nada, né? É porque era tudo nada. muito novo, Não né, tinha nem Josi? forças, Não tinha Mariana. nada. E cidade pequena também, né? Sim, Falta de informação, sim, falta de pessoas capacitadas, né? sim. E já na outra escola, que ele ficou por um bom tempo, a gente conseguiu um professor de apoio para acompanhá-lo, mas infelizmente a gente teve que recorrer à justiça. Então, assim, outro desafio que eu percebi foi mostrar para as pessoas que o autismo não era uma doença. Uhum. Eu escutei uma vez, Mariana, e isso doeu muito no meu coração, uma pessoa falar que autismo pega. Nossa, Nossa, não chega perto desse menino não, que autismo pega. Eu fiquei também sem reação, porque a gente não imagina escutar não, esse tipo não. de coisa. Sem falar das outras vezes, né, que às vezes no supermercado ele dava uma crise sensorial, porque são muitos estímulos, né? E aí as pessoas falavam: "Nossa, por que que você não bate nele?" Sabe? "Ai, por que que você não fica em casa?" Esses tipos Tadinho. de situações que eu enfrentei muito no início, porque eu sempre andei contramão. Eu nunca quis esconder o Vitor. Eu sempre Sim, quis mostrar para as pessoas o Vitor, falar sobre autismo, porque eu nunca tive eu lembro vergonha dele. perfeitamente do início da Sim, sua. eh, você, você fazia com que ele participasse de tudo, né? tudo, Em tudo, né? tudo, tudo. Inclusive, quando teve o diagnóstico, a gente foi para a pracinha, a gente fez um encontro, Eu lembro. saiu no jornal da cidade, foi um evento muito bacana. Você tem até aqui, né? Tem, Você até tem trouxe, sim, né? trouxe o jornalzinho que eu lembrei. Se você quiser ver aqui, que eu acho que tem tudo a ver Isso foi em qual relacionado. ano? Foi 2018. 2018. Sim, aqui. Ah, aqui, ó. É, o Os desafio. desafios de ter um filho autista. Sim, eu estava lendo Dia esse Mundial da texto. Conscientização do Autismo, 2 de abril, né? Sim, inclusive eu estava lendo essa reportagem e eu vi assim que pouca coisa mudou. Mas a luta é essa, A né? luta é essa, Incansável, né? é Ainda mais por um incansável. filho, né? Sim. Josi, você teve algum apoio de alguma instituição ou de alguma pessoa que te ajudou na inclusão do Vitor? Então, o apoio a gente tem da família, né? Eu tenho um apoio muito grande do meu marido, do meu filho e O Ivanzinho tem quantos anos? tem 14 anos. Ele é um amor. Eu brinco que ele é meu braço direito. O sonho dele era ter um irmão. E aí, quando o Vitor veio, ele amou. E ele me ajuda demais, com tudo, sabe? Já teve situações que eu precisei ir para o hospital, que eu tive uma paralisia facial devido a estresse, e ele ficou com o Vitor em casa sozinho Nossa, que graça. e conseguiu ficar, sabe? Ele cuida muito bem do Vitor, ele é muito amoroso. Tem o meu marido, como eu falei, que também a gente se divide, ele leva nas terapias. O compromisso dele é levar o Vitor agora nas Uhum. terapias, né? E levar o Vitor na pracinha e tudo mais, mesmo ele tendo os compromissos dele profissionais. Eu tenho uma amiga que é muito querida, a Betânia, e sempre que eu preciso, É só ela me corre. socorre. E eu vejo assim que uma organização muito eficiente aqui em Abaeté é a PAI. Mas quando o Vitor teve o diagnóstico de autismo,
o médico preferiu que ele não fosse matriculado na APAE, não por estar discriminando o local, nada disso. Até porque eu estive na APAE. Sim, você trabalhou lá por um período, né? Você Sim, foi presidente da APAE, né? estive como presidente lá. É um lugar maravilhoso, um lugar com muito amor. Mas o médico preferiu que ele fosse para uma escola regular, que é o direito de todos estar na escola regular. A escola que tem que se adaptar ao aluno deficiente. Não é o aluno que tem que se adaptar à escola. Para ele poder se desenvolver mais, sabe? Conviver com as crianças mais... ele até brincou assim, eu preciso conviver com as crianças mais custosas, sabe? Para ele ter um desenvolvimento melhor. Né? Isso. E é até bom também, né, Josi, para as outras crianças aprenderem a respeitar as diferenças, né? Por exemplo, o Pedro, meu filho, desde pequeno ele teve um coleguinha que ele era autista. No inglês também ele teve. Sim. Então, assim, é um cuidado, é um carinho, é um respeito que desde pequenos já aprendem. Sim. Isso é muito bom para nós, mães. Com certeza. Né? Eu falo que eu sou muito sortuda nesse sentido da escola com os colegas, porque eles brigam para ver quem vai ficar com o Vitor. Eu lembro, Mari, que uma vez a nutricionista passou uma dieta para o Vitor, porque ele tem seletividade alimentar, porém o que ele gosta de comer, ele come muito. E o que ele gosta de comer, engorda. Então, assim, eu avisei no grupo de mães que o Vitor estava proibido de comer biscoito recheado. Mas não teve jeito. Nossa. Os meninos iam fazer compra com os pais e falar: deixa eu levar o biscoito pro Vitor. Que dó. Sim, isso aconteceu por várias vezes, mas não teve problema. Eu falei: pode dar, gente, isso é amor, isso é cuidado. Em casa eu resolvo. Em casa eu resolvo, eu tento segurar. Que gracinha. Sim, demais. Muito bom isso, né? Porque é todo dia um aprendizado, né? Sim. Para todos nós, né? Sim. A gente acha que só a gente que está passando dificuldade naquele momento. Igual eu tive a dificuldade, às vezes, do Vitor ir para a escola, né? No início, que ele não queria ir e tal. Mas recente, uma mãe entrou em contato comigo falando que o filho não queria ir para a escola e que o Vitor ajudou ele a estar na escola, ajudou na adaptação. Eu fiquei muito feliz, né, em escutar isso. Muito bom. Josi, e semana passada, inclusive, foi a semana da deficiência múltipla e intelectual, né? Sim. É uma semana importantíssima, né? Muito importante para a conscientização das pessoas sobre as deficiências. É importante que as pessoas saibam mais como lidar, né, com esse tipo de deficiência intelectual, múltipla. É de muita informação para toda a sociedade. Na verdade, o Vitor, ele é autista. E qual que é o grau do autismo dele? O Vitor foi diagnosticado com um grau severo, nível 3. Mas com terapias, com o desenvolvimento dele, hoje ele já está andando pelo nível 2, que poderia ser um nível moderado. Então, assim, é muito importante ter essa conscientização, essa participação da sociedade, dos órgãos públicos, né, da família, no condicionamento de terapias para as pessoas, né, com deficiências, porque ela consegue evoluir. Ela consegue, às vezes, no caso do Vitor, né, que é o meu filho, eu posso falar por ele. Ele conseguiu sair de um nível severo, o qual ele usava fralda, ele usou fralda até 6 anos, e era um diagnóstico assim duro, que se não fosse por muito esforço, ele estaria usando até hoje. Ele conseguiu parar de usar a mamadeira. Então, assim, mas tem famílias que, infelizmente, não tem Mariana, não tem as informações e também a criança, né? Ela pode ter sido diagnosticada como autismo e outro tipo de deficiência. E aí que se enquadra na deficiência múltipla, né? No caso do Vitor, ele é só autista, mas tem autistas com síndrome de Down, tem autistas com epilepsia e por aí vai. Pode vir junto com o autismo várias outras doenças intelectuais. Sim, pode vir sim. Então aí fica mais difícil ainda o diagnóstico, né, Josi? Sim, fica muito mais complicado, muito mais difícil. Até porque, Mariana, existe uma síndrome que chama X frágil e ela é muito parecida com o autismo.
E aí as pessoas confundem muito. O X frágil, ele é mais difícil de lidar do que o autista. Josi, na sua opinião, quais são os maiores avanços que precisam ter aqui em Abaeté para que as pessoas com deficiência sejam incluídas? Eu acredito muito, Mariana, que a gente precisa ter políticas públicas direcionadas às pessoas com deficiência, que dê acessibilidade. No caso, uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela não pode ser carregada para entrar em um determinado local. Se ela deseja fazer uma compra, precisa ter uma rampa de acesso, igual a sua, da sua loja, que é uma Sim. referência. Eu já tenho soft, eu coloquei a rampa de Sim, acesso. teria que ter uma rampa de acesso com corrimão, tudo certinho. Se a pessoa que é deficiente visual, ela precisa ser amparada por outra pessoa para andar na calçada, também ela não está vivenciando a acessibilidade e inclusão. Se a pessoa que é deficiente auditivo, ela não consegue se comunicar com outra pessoa porque a pessoa não sabe a língua de sinais, ela também não está vivenciando a inclusão. E a pessoa autista, quando ela não tem acesso à rede escolar regular, ou simplesmente ela não é compreendida por não ter uma deficiência visual, uma deficiência explícita, ela também não vivencia essa inclusão. Então é importante criar sim projetos que direcionadas, né, às pessoas com deficiência. Prédios públicos, prédios privados têm que ter acesso a todos. Escolas, restaurantes, comércio, todos têm que dar acesso a todos. Isso é incluir. Quando isso não acontece, as pessoas com deficiência, elas não vivenciam o conceito de acessibilidade. E quando eu fui reformar a loja, você falou nesse assunto lá da minha rampa, eu tenho vários clientes cadeirantes e eu tive muita dificuldade. E aí eu pedi a minha arquiteta, eu quero uma rampa, tá. Aí ela fez um modelo já diferente e eu fui muito criticada. Eu fui denunciada, porque estava pegando um pedaço do passeio e eu coloquei um corrimão e as pessoas às vezes trombavam no corrimão. Aí eu tive que pintar, tive que fazer tudo nas regras certinho. Eu fui na prefeitura, peguei todas as informações, as leis certinho, e estava certo. Mas a falta de informação das pessoas são tão, né? E às vezes você é banida por isso. Sim, e você fez certo. Você criou acesso para todas as pessoas na sua loja. Independente ou não, se você tivesse, né, o cliente deficiente, né, com deficiência, mas você criou esse acesso, dando E até para as pessoas oportunidade. idosas com dificuldade de andar, porque às vezes Sim, tem uma escada, às vezes o degrau é mais alto, eles não conseguem. Então a rampa fica facinho em corrimão. verdade. Se todo mundo tivesse essa consciência, mas vai ter. Vai sim, eu Nós acredito. estamos caminhando para isso, né? Estamos. É muita luta, mas a gente não pode desistir. Com certeza. Josi, que mensagem que você gostaria de deixar aqui para as outras mães que estão começando essa jornada, enfrentando todas essas dificuldades da inclusão de filhos? Que não desistam dos seus filhos. Tem dias que a gente vai achar que está tudo perdido, que não tem luz no fim do túnel. A gente vai se sentir sozinha, desamparada, às vezes até um pouco egoísta, mas acreditem na capacidade dos seus filhos, no amor. Tenham sempre muita fé, independente de qual religião que essas mães sigam, tenha sempre muita fé em Deus, tenha esperança que tudo vai se encaixando e vai se alinhando da melhor maneira possível. Não é o fim do mundo, por mais que às vezes dá vontade sim de desistir, porque é uma carga muito pesada, tem mães que não têm apoio. Eu sou uma mãe que
às vezes eu me sinto só, que eu também não tenho um apoio, às vezes me dá aquela vontade, sabe, de descansar, De desistir de tudo. sabe, dá vontade de desistir. Preciso ser sincera. Mas a hora que eu olho para o Vitor e eu vejo o que ele já conseguiu nesses 10 anos, sabe? A evolução A dele, né? evolução dele é assim, é muito É a sua gratificante. força, né? É a minha força. Aí eu vejo que valeu a pena todo o Tudo que você passou. sofrimento, sabe? Todas as dificuldades, todas as negativas que a gente tem no dia a dia. E assim, todo esforço é válido. Não tem nada, gente, maior do que o amor de uma mãe por um filho. Isso transforma qualquer dor em alegria, qualquer desafio, sabe? Muda tudo. Que sorte a do Vitor ter uma mãe maravilhosa igual você. Eu que Nossa, que agradeço de emoção. ser mãe dele, de ter sido escolhida por ele, sabe? Eu que agradeço todos os dias. Você é muito guerreira. Você... Nossa, que exemplo de mãe que você é. E eu agradeço, Mariana, por estar aqui, pelo convite. Quando eu vi a sua história, eu fiquei muito emocionada. Eu chorei muito, vou ser bem sincera, eu sou muito emotiva, mas eu te parabenizo por essa história que você está criando agora, esse recomeço. Sempre é hora para Sempre é hora de recomeçar recomeçar, né? e que você continue sim, sabe, incentivando outras mães, sendo um exemplo de mulher como você é. Muito obrigada. Que bom que você veio. Eu que Fico muito feliz. agradeço, Muito eu que obrigada por agradeço. tudo. Eu que agradeço pelo E você convite. sabe, né? Que eu tô aqui sempre. Sempre Sempre, estive com você. sempre, sempre, Desde sempre, né? sempre, E eu sempre. tô aqui. Muito obrigada.